A palavra de Deus, deixada nas Escrituras, é para o nosso ensino e para a nossa advertência. Eu queria compartilhar com vocês uma passagem do rei Davi que se encontra lá no livro de 1 Samuel 30, de 1 a 20. Nós não vamos ler os versículos, mas eu quero contar a história. Davi voltava com seu exército para a terra dele e, ao chegar, encontra uma calamidade. Tudo queimado, a esposa, os filhos, os gados, tudo levado pelos amalequitas, povo inimigo. Nessa situação, a palavra nos conta que Davi angustiou-se sobremaneira, não só ele, mas todo o exército que estava com ele, a ponto de sentarem e chorarem e quererem o próprio exército apedrejar Davi. E ele, nessa situação de angústia, ele tomou uma decisão. E é sobre isso que eu quero falar alguns pontos dessa história que nós precisamos tomar também como os filhos de Deus, como igreja, como pessoas que creem em Deus. O que a palavra nos conta? Davi sentou, chorou, mas de repente ele se levantou e decidiu se fortalecer no Senhor, buscar o Senhor. Então o primeiro ponto é: se fortaleceu no Senhor. Nós precisamos, em virtude das circunstâncias adversas, às vezes que nos sobrevêm, nos fortalecer no Senhor. Podemos nos angustiar, sim, podemos até chorar, mas temos que parar e nos fortalecer no Senhor. Depois de fortalecido, a palavra nos conta que ele consultou ao Senhor sobre o que ele ia fazer. E ele perguntou: perseguirei ou não o exército inimigo? E ele recebeu uma resposta: persegue. E esse é o segundo ponto, o segundo passo que nós temos que fazer. Nós precisamos consultar o Senhor. Se falamos que somos de Deus, buscamos a Deus, temos que consultar o Senhor em todo o tempo, em cada situação, não apenas em grandes situações de necessidade, mas em pequenas coisas também. Se vamos comprar algo, se vamos vender algo, o Senhor, existe uma promessa que diz que Ele vai ensinar o caminho que nós devemos seguir. Então, se consultarmos ao Senhor, temos a certeza que Ele vai nos responder com uma paz no coração, com alguma direção. E foi o que Davi fez. Ele consultou ao Senhor. E em resposta, Deus falou: persegue o inimigo. Então, nós vamos para o terceiro ponto. Partiu Davi, a palavra nos diz isso. Partiu Davi. E isso fala de obediência. Quando temos uma resposta de Deus, nós precisamos tomar uma atitude. E assim Davi fez. Quando ele recebeu a ordem, ele partiu. Partiu sem saber para onde ia, mas crendo que Deus ia dirigi-lo. E foi o que Deus fez. Deus colocou um egípcio no caminho dele. Uma pessoa que tinha sido deixada porque estava enferma. E Davi, o exército cuidou desse egípcio. E esse egípcio fazia parte do povo, era escravo do povo que tinha levado cativo as mulheres de Davi. O egípcio mostrou o caminho que eles deviam seguir. E Davi foi, lutou, e a palavra nos conta que ele venceu essa guerra. E não só trouxe de volta as mulheres, as crianças, os animais, como trouxe despojos, ou seja, trouxe as riquezas que o inimigo tinha no território dele. Isso traz para as nossas vidas alguns aprendizados. Como eu disse, nós precisamos entender os passos que Davi tomou. Primeiro, ele se fortaleceu no Senhor. Depois, ele consultou a Deus se ele deveria ou não agir. Em resposta a Deus, ele tomou uma atitude e partiu em busca. Quando a gente obedece, Deus dá o caminho. Ele coloca alguém, algo para nos abençoar, para nos dirigir. E foi o que ele fez. E depois disso, ele lutou e ainda trouxe os despojos. Esse é o nosso Deus. Esse é um Deus que não depende de circunstância. Meus amados, quantas vezes nas nossas vidas nós enfrentamos dificuldades, adversidades, de uma hora para outra, como Davi enfrentou.
E nessa hora a gente tem que parar e tomar uma posição, se fortalecer no Senhor, buscar o Senhor, obedecer o Senhor e crer que Ele vai colocar as pessoas certas na nossa vida, as coisas da maneira certa. Quantas vezes eu tenho testemunhos pessoais de coisas que mudaram drasticamente a minha vida, porque uma pessoa foi colocada à minha frente, uma carta veio à minha mão, uma visita chegou na minha casa. Queridos, esse é o nosso Deus, que cuida de nós. E não só vamos vencer as circunstâncias, mas como também vamos trazer os despojos. Jesus nos prometeu vida abundante e é isso que Ele tem para nós. Não só vida, mas vida em abundância. Confie nisso, creia nisso. Deus é bom, sempre bom.